Boa noite, guerreiros. Espero que estejam todos bem. Eu digo guerreiros porque uma vez que Deus nos criou e colocou-nos aqui na Terra, estamos todos na luta pela sobrevivência, né? E vamos dar sequência, mais um pouquinho de estudo, né? Que isso não é só para vocês, para mim também. E vou recapitulando tudo e assim a gente vai seguindo nossa jornada, né? Eu tenho para mim que como nossa vida é um canteiro e na medida em que vamos caminhando, todas as sementinhas que chamam ações, elas vão caindo e chega o dia da colheita, porque elas vão germinar, dar frutos amargos e doces, bons e ruins. E chega a hora da colheita e essa hora é a hora de Deus e não a nossa. Então, vamos continuar a nossa jornada, né? Seguindo em frente. Vou ler a última pergunta para voltar para que não esqueçam. A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que vemos como simples são apenas modificações de uma substância primitiva, na matéria de uma outra forma que não seja pelo pensamento. Esses corpos são, para nós, verdadeiros elementos e podemos, sem grandes consequências, considerá-los como tais até segunda ordem. Essa outra teoria não parece dar razão àqueles que admitem, na matéria, apenas duas propriedades essenciais: a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades são somente efeitos secundários que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Essa opinião está correta. É preciso acrescentar que esses efeitos variam também de acordo com a disposição das moléculas. Como se vê, por exemplo, em um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida, as moléculas têm uma forma, mas vós não podeis apreciá-las. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variáveis para as moléculas secundárias, que são apenas aglomeradas das primeiras, pois o que chamais de molécula ainda está longe de ser a molécula elementar. Espaço universal. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supõe limites para ele. O que haverá além? Isto confunde a tua razão, bem eu sei, e, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo.
O mesmo ocorre com o infinito em todas as coisas, e não é na vossa pequena esfera que podereis compreendê-los. Supondo-se um limite para o espaço, em qualquer distância que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que, após esse limite, há alguma coisa, e assim, pouco a pouco, até o infinito, pois essa alguma coisa, mesmo que fosse o vazio absoluto, seria ainda espaço. O vazio absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, nada é vazio. Em alguma parte, não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Criação. Formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Formação dos mundos. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e que aqueles que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que os preenchem. O universo foi criado ou existe desde toda a eternidade como Deus? Sim, sem dúvida, o universo não pode ter sido feito por si só. E, se existiu desde sempre como Deus, não poderia ser obra de Deus. A razão nos diz que o universo não pode ter sido feito por si só e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser feita obra de Deus. Como Deus criou o universo? Para responder com uma só expressão, por sua vontade, nada exprime melhor essa vontade toda poderosa do que estas belas palavras da Gênesis. Deus disse: haja luz, e houve luz. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo o que se pode dizer e que podeis compreender é que os mundos se formam pela consideração da matéria disseminada no espaço. Os cometas seriam, como se acredita atualmente, um começo de condensação da matéria e de mundos em via de formação? Exatamente. O absurdo, porém, é acreditar em sua influência. Refiro-me a esta influência que vulgarmente se atribui aos cometas, pois todos os corpos celestes têm sua parte de influência sobre certos fenômenos físicos. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe ser novamente disseminada no espaço? Podemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo. Não posso dizer-te, pois somente o Criador o sabe. E tolo seria quem pretendesse sabê-lo ou conhecer o número de séculos dessa formação.
vamos parando por aqui hoje. Eu acho bem complicado, né? Muitas coisas que eu leio aqui para vocês que nem eu entendo. Vai chegar uma hora que vai ficar muito mais fácil de entender as perguntas e respostas. Mas o começo, eu não tenho muito estudo, né? E para mim também é difícil entender. Mas é preciso começar do começo para que a gente vai entendendo e se certificando das coisas que vão ficando mais fácil, cada vez mais fácil. E eu escolhi fazer esse estudo porque você liga uma televisão, só tem notícia ruim. Jornal Nacional, então, política, morte, assassinato, internet. Você não acha mais o que falar, entendeu? Então, pensei, vou fazer um estudo, né, bom para mim, né? Eu já estudei, mas a gente nunca sabe tudo, tem sempre que a vida é uma busca constante e eu estou sempre buscando e gosto de recapitular muitas coisas. Como eu falei, não tem estudo, tem muita coisa que eu leio aqui, só os gênios sabem, né? Entendem o que eu estou lendo, porque eu também não entendo. Mas a gente vai aprendendo. E eu quero ler o livro inteiro, né? E eu achei assim, mais ao invés de ficar falando notícia ruim, assistindo o que não deve, então vamos estudar as coisas de Deus, né? Que é o nosso Criador. Então, eu deixo aqui hoje essa mensagem. Quero voltar pelo menos umas 3 vezes por semana, para que não se percam, né? Porque vai dando sequência na leitura, nas perguntas e respostas, e assim vamos entendendo, vamos aprendendo, não é verdade? E eu fico por aqui hoje desejando para vocês uma noite de muita paz, palavra pequenininha, né? Mas que significa demais. Paz de espírito, não tem dinheiro nesse mundo que paga. Harmonia, resignação. Eu acho que quase todos sabem o que é resignação. A gente, quando passa por uma prova, a gente, quando aceita essa prova, a gente está resignando. Quando nós reclamamos, praguejamos, blasfemamos contra Deus, aí não estamos resignando. Voltamos numa outra vida para repetir essa prova. Então, a resignação é muito importante. Harmonia é muito bom ter harmonia, né? Embora hoje as próprias famílias vivem em guerra, mas é bom sempre estar em harmonia, que seja até com os amigos. Fé, muito importante a fé. A esperança, porque quando a esperança acaba, a gente não tem mais vontade de viver. E eu já passei por isso e muitas vezes ainda passo. Eu tomo remédio para pânico e depressão. Tem dia que eu tô muito para baixo, sabe? Acho que não vale a pena viver, mas eu luto com todas as forças da minha alma. Eu tenho que seguir em frente. Então, assim, a gente vai se apoiando aqui, ali, nas coisas que a gente gosta. Eu comecei a postar no canal
porque isso foi uma força para mim, sabe? Ter esses seguidores tão lindos, as mensagens que eu recebo, isso me deu um apoio muito grande, muita força, e eu quero continuar falando de Deus, porque Jesus é o ar que respiro. E quero dizer para vocês, quando a gente pede, faz uma oração e pede para Jesus com o coração, não é só com a mente. Ó, Jesus, me ajuda. Ó, Jesus, não. A gente tem que pensar nele, conversar com ele e pedir com o coração, porque Jesus ouve a voz do nosso coração. Então, eu quero deixar para vocês uma ótima noite, uma noite de descanso, um amanhecer com muita paz e alegria e esperança. E se hoje está muito escuro, depois da noite, do dia tem uma noite, e é sempre um novo dia, e esse dia pertence a Deus. Esse novo dia pode amanhecer bem claro. E isso se chama esperança. Então vamos ter esperança, não é? Já tomei muito tempo de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Amo vocês.